Atualmente, os conteúdos ao vivo mais conhecidos como lives tomaram conta do nosso dia a dia, seja para entretenimento, onde você acompanha alguém que gosta jogando ou falando de algo, ou até mesmo para ficar com um som de fundo enquanto trabalha, o que acabou deixando a TV um pouco obsoleta, mas muitos casos perturbadores já aconteceram diante das câmeras. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós iremos acompanhar 4 momentos chocantes que aconteceram ao vivo na televisão. Na manhã do dia 15 de julho de 1974, a cidade de Sarasota, na Flórida, acordava como em qualquer outra segunda-feira, com algumas pessoas trabalhando e programas matinais começando na televisão. Nada indicava que naquele dia aconteceria um dos momentos mais impactantes da história da televisão, quando às 9 da manhã em ponto, no estúdio WXLT-TV, a jornalista Christine Chubbuck olhou diretamente para a câmera e disse o seguinte: de acordo com a política do Canal 40 de trazer a vocês as últimas novidades em sangue e tripas e em cores vivas, uma cobertura exclusiva de tirar a vida. Mas voltando no tempo, vamos falar um pouco sobre a Christine, que nasceu em 1944 em Hudson, no Ohio, crescendo em uma casa confortável. E apesar de ter 2 irmãos chamados Greg e Tim, ela se sentia sozinha na maior parte do tempo. E no colégio, chegou a criar com algumas amigas o Clube da Sem Namorado, para aproximar as garotas que não costumavam ter encontros aos sábados. Ainda assim, a Christine era inteligente e articulada, chegando a estudar teatro, depois se formou em radiodifusão e mergulhou de cabeça na carreira televisiva. Ela trabalhou em várias emissoras locais, mas foi na WXLT-TV, em Sarasota, que ela conseguiu seu espaço definitivo. Ali ela apresentou o programa dominical Suncoast Digest, voltado para temas sociais e comunitários, onde entrevistava voluntários, ativistas e comentava pautas locais. Ela chegou até mesmo a realizar trabalhos voluntários com crianças com deficiência em um hospital da cidade, usando fantoches que ela mesma produzia para entretê-los. Só que por trás do microfone e do bom humor que exibia em frente às câmeras, Christine carregava dores que a maioria das pessoas ao seu redor não percebia, ou preferia ignorar. Em 1970, 4 anos antes, ela já havia tentado própria vida por meio de uma overdose, mas sobreviveu e passou a fazer terapia, e por um tempo aparentava estar melhor. Já em 1973, ela precisou remover o ovário direito em uma cirurgia delicada, o que resultou em um diagnóstico terrível para ela, que se não engravidasse nos 2 ou 3 anos seguintes, suas chances de ter filhos cairiam drasticamente. E para a âncora, isso não era só um dado clínico, mas sim um gatilho emocional, porque ela sonhava em ser mãe, e agora se via sozinha, sem um relacionamento e sem perspectiva de formar uma família, com um relógio biológico correndo contra ela, e com isso aumentava a sensação de fracasso pessoal. Mais do que o desejo de ter filhos, o que pesava era o que a sociedade esperava de alguém como ela, já que aos 29 anos, uma mulher deveria, entre aspas, estar casada, feliz e realizada. Mas Christine não tinha nada disso, e sentia que nunca teria. Ela confidenciou a amigos que tinha ficado com apenas 2 caras em toda a sua vida, que era virgem e se envergonhava disso. Quando tinha 21 anos, ela chegou a se apaixonar por um homem de 30 anos, até mesmo namorado com ele, mas o pai dela não aprovava o relacionamento, o que levou ao término do casal. Desde então, ela nunca mais conseguiu confiar o suficiente em alguém para tentar de novo, mas chegou a fazer um bolo de aniversário para um colega de trabalho que gostava, chamado George Peter Ryan. Só que logo descobriu que ele namorava Andrea Kirby, uma das poucas colegas com quem Christine realmente se dava bem. Mas pouco tempo depois, ela foi chamada para trabalhar em outra cidade, e Christine ficou ainda mais isolada. Na semana anterior ao incidente, contou ao editor Rob Smith que havia comprado uma arma, e quando ele perguntou o motivo, ela respondeu sorrindo que estava pensando em fazer algo ao vivo. Como a ideia parecia completamente estranha, Rob achou que era uma piada mórbida, mas a mulher não estava brincando. Dias antes do ocorrido, ela organizou uma pequena confraternização com colegas, onde estava sorridente como se aquilo fosse uma despedida disfarçada, e ninguém suspeitou de nada. Então, na manhã de 15 de julho de 1974, ela chegou cedo à emissora e pediu para abrir o programa lendo o noticiário, algo que não era de costume, com um convidado que seria entrevistado no dia aguardando. Então ela se posicionou, conferiu o roteiro e respirou fundo. Durante os primeiros 8 minutos de programa, ela fez a leitura de 3 notícias nacionais, e em seguida, leu uma notícia sobre um tiroteio local que tinha acontecido no dia anterior, e foi logo depois disso, enquanto várias pessoas assistiam ao noticiário matinal, que ela disse a frase que eu falei no começo do vídeo, e depois deu um fim na própria história. O projétil foi direto atrás da orelha, e a mulher caiu imediatamente sobre a bancada. Isso fez todos no estúdio entrarem em pânico, com colegas correndo para socorrê-la, e a transmissão sendo interrompida imediatamente. A Christine ainda foi levada para o hospital, mas faleceu 14 horas depois. E na mesa dela, os colegas encontraram um roteiro do programa, manchado de vermelho, e com as descrições de todas as etapas da transmissão, incluindo a frase pronta que ela falou por último, mostrando que havia sido algo planejado. Então a fita de transmissão foi apreendida pela polícia, e segundo relatos, destruída a pedido da família.
para que nunca mais fosse exibida. E apesar de teorias que circulam até hoje na internet sobre cópias perdidas, nenhuma gravação verdadeira do momento foi divulgada, mas isso não impediu que a notícia rodasse pelo país, com manchetes estampando o nome dela, já que esse tinha sido o primeiro caso que aconteceu ao vivo, e só décadas depois, que a história foi voltar à tona por meio de 2 filmes lançados no Festival de Sundance em 2016, o longa intitulado Christine e o documentário Kate Plays Christine, mas os ex-colegas da mulher comentaram negativamente sobre isso, dizendo que esses filmes só servem como sensacionalismo, e tudo acaba se reduzindo ao ato cometido na TV, ao invés de focar na vida da Christine. E hoje, quase 50 anos depois, o nome dela ainda causa desconforto, porque era uma mulher gentil que aparentava ter tudo, mas não conseguia se aproximar das pessoas, e acabou se perdendo na sua autodepreciação. Então fica a reflexão: quantas pessoas você conhece que estão tentando sobreviver com sorrisos forçados, quando na verdade são prestes a desabar? E se você está passando por isso, saiba que não está sozinho, procure ajuda, para tudo há uma saída. No inverno de 1987, na Pensilvânia, a neve havia tomado conta das ruas, fazendo escolas serem fechadas e crianças ficarem em casa. E sem muitas formas de se divertirem, elas assistiam à televisão junto com seus familiares. E entre programas, os jornais anunciavam uma coletiva de imprensa, convocada pelo tesoureiro estadual, Robert Bud Dwyer, que faria um pronunciamento direto do seu gabinete, em Harrisburg. E todos estavam atentos a isso, porque Robert havia sido condenado por corrupção e estava prestes a ser sentenciado. Então a expectativa era de que ele fosse renunciar ao cargo. Mas não foi bem isso que aconteceu. Nascido em 1939, Robert era de uma família de classe média. Ele era inteligente e se formou em ciências políticas, dando aulas sobre o assunto, e logo ganhou destaque por sua dedicação, além de ter um jeito tranquilo, uma postura quase paternal, que conquistava a confiança de quem o conhecia. Não demorou para que a política cruzasse seu caminho, e ele foi eleito deputado estadual ainda jovem. Então, ao longo dos anos, construiu uma reputação sólida. Era visto como honesto, religioso e leal à família. Os anos passaram, e em 1980, ele foi eleito tesoureiro do estado da Pensilvânia, um cargo que o colocava no comando de bilhões de dólares em recursos públicos. Tudo parecia estar indo muito bem na vida dele, quando um erro cometido por sua antecessora, que teve um problema técnico na cobrança de impostos, fez com que milhares de funcionários públicos do estado pagassem mais do que deviam, e para corrigir o estrago, era necessário contratar uma empresa externa, que verificasse os valores e organizasse os reembolsos. Então a licitação foi aberta, e a empresa escolhida foi a Computer Technology Associates, sediada na Califórnia, e o contrato era milionário. Só que logo surgiram denúncias de que a empresa havia garantido o contrato por meio de subornos a funcionários públicos, entre eles, supostamente, o próprio Robert. Essa acusação era pesada, envolvia fraude, conspiração e corrupção. Enquanto o tesoureiro negou tudo, dizendo que nunca recebeu propina e nunca pediu favores, alegando até mesmo que estava sendo usado como bode expiatório em um jogo político sujo, mas mesmo negando, o processo seguiu adiante, e em 1986, ele foi formalmente julgado. As testemunhas que o acusavam haviam feito acordos com a promotoria, garantindo penas menores em troca de suas delações. Entre eles, William Smith, o dono da empresa, que afirmou ter oferecido dinheiro a Robert, mas que anos depois chegaria a admitir que o político talvez fosse de fato inocente. Mas naquele momento, isso não importava. Sem provas físicas sólidas, mas com testemunhos comprometedores, o júri considerou ele culpado, e a sentença seria divulgada em 23 de janeiro de 1987, podendo chegar até 50 anos de prisão. Assim, na véspera da sentença, ele convocou a imprensa, dizendo que faria um pronunciamento importante. Com isso, a sala de conferência ficou lotada, com secretários, jornalistas, câmeras, fotógrafos, todos atentos ao que seria dito. Então ele começou a ler o seu discurso de 21 páginas, enquanto os assessores entregavam uma cópia de 20 páginas para os jornalistas, fazendo todos confirmarem as suspeitas que já tinham. Provavelmente a última página que só ele tinha estava com a renúncia ao cargo. Enquanto lia as páginas, Robert novamente afirmou a sua inocência e acusou o procurador interino, James West, do FBI, o juiz do tribunal, Michael Muir, e a mídia de abusar do sistema de justiça para arruiná-lo. Com um discurso com tantas páginas, acabou demorando muito, e na metade haviam se passado 30 minutos, fazendo alguns dos repórteres começarem a ir embora, talvez acreditando que fosse só enrolação do político. E quando Robert viu as pessoas saindo, ele parou a leitura e disse o seguinte: "Aqueles de vocês que estão guardando suas câmeras, acho que deveriam ficar, porque ainda não terminamos." Ele continuou a sua leitura, até que finalmente chegou na última página, e começou contando um pouco sobre a trajetória e os desafios que enfrentou, outra vez afirmando a sua inocência, e como a política estava suja. Eu vou ler para vocês o último
último trecho da 21ª página. Eu disse repetidamente que não vou renunciar ao cargo de tesoureiro do estado. Depois de muitas horas de reflexão e meditação, tomei uma decisão que não deve ser um exemplo para ninguém, porque é exclusiva da minha situação. Em maio passado, eu disse a vocês que após o julgamento, eu contaria a história da década. Para aqueles de vocês que são superficiais, os eventos dessa manhã serão essa história, mas para aqueles de vocês com profundidade e preocupação, a verdadeira história dessa manhã será o esmero. E eu rezo para que o resultado dessa manhã, para que nos próximos meses e anos, o desenvolvimento de um verdadeiro sistema de justiça aqui nos Estados Unidos aconteça. Eu vou falecer no cargo em um esforço para que vejam se os fatos vergonhosos espalhados não queimarão nossa falta de vergonha cívica e incendiarão o orgulho americano. Por favor, conte minha história em todas as estações de rádio e televisão e em todos os jornais e revistas dos Estados Unidos. Por favor, saia imediatamente se você tiver um estômago ou mente fraca, pois não quero causar sofrimento físico ou mental. Joanne, Rob, Didi, eu amo vocês. Obrigado por tornar a minha vida tão feliz. Adeus a todos vocês contando até 3. Por favor, certifiquem-se que o sacrifício da minha vida não seja em vão. Então ele pegou um envelope grande em uma sacola e pegou um revólver calibre 357 Magnum. As pessoas se assustaram com isso e alguns até mesmo correram para o corredor para chamar a polícia. Enquanto dentro da sala, várias pessoas imploraram para que Robert entregasse a arma e ele repetiu: por favor, saia da sala se isso que acontecer vai afetar você. Então, diante de todos, ele fez o impensável vivo, diante de milhares de espectadores, incluindo crianças, pois como eu informei, o dia de neve tinha impossibilitado que fossem para a aula, e muitas delas viram essa cena terrível. Muita gente tentou entender o que se passava na mente dele naquele momento, e parte da resposta estava em sua própria carta de despedida, onde, segundo ele, a decisão que tomou não era apenas uma saída pessoal, era também uma medida de proteção para sua família, já que de acordo com as regras da época, se ele perdesse a vida enquanto ele estivesse no cargo, sua esposa e filhos teriam direito à pensão integral, mas se fosse condenado e preso, esse benefício seria perdido. Portanto, para Robert, o fim da sua vida não era apenas um protesto, mas sim um último gesto pela sua família. Mas havia mais que isso. O tesoureiro estava emocionalmente devastado e se sentia humilhado, sendo condenado por algo que até hoje muitos acreditam que ele não cometeu. No começo dos anos 90, o tênis feminino vivia um momento de glória, com o nome de Steffi Graf sendo referência para excelência. Mas naquele cenário, já dominado, surgiu uma jovem que parecia ter vindo para reescrever as regras do jogo. Seu nome era Monica Seles, e ela não só ameaçava o trono da então rainha das quadras, como estava pouco a pouco ocupando seu lugar. Com apenas 16 anos, a Monica já chamava a atenção do mundo por sua habilidade, e aos 17, ela conquistou seu primeiro Grand Slam, um dos torneios mais importantes do tênis. E aos 19, ela já tinha 8 títulos. A garota era rápida, agressiva e brilhante, com um estilo de jogo que impressionava, mas fora das quadras, ela era o oposto da força que demonstrava em jogo, porque era tímida e preferia ficar no seu canto ao invés dos holofotes. Então ela evitava entrevistas longas e se mantinha distante das festas. Nascida na antiga Iugoslávia, ela falava com um sotaque carregado e não parecia à vontade com a idolatria, mas por mais que tentasse se manter discreta, ela vencia demais para passar despercebida. Em contrapartida, na cidade de Göppingen, na Alemanha, vivia um homem chamado Gunther Parch, solitário, desempregado e isolado do convívio social, que havia encontrado em Steffi Graf sua razão de existir, e era um verdadeiro devoto a ela, e nutria um ódio cada vez mais irracional por Monica. Na mente distorcida de Gunther, a garota não era apenas uma adversária esportiva, era um obstáculo entre a sua ídola e a glória, e como o esporte costuma mexer com paixões que ultrapassam o bom senso, aquilo que começou com uma raiva se tornou um plano violento. No dia 30 de abril de 1993, a Monica disputava as quartas de final do torneio de Hamburgo, na Alemanha, contra a tenista Magdalena Maliva, e a partida seguia tranquila, com a jovem dominando o jogo, e tudo indicava que aquele seria apenas mais um passo rumo a mais um título. Mas no intervalo entre os sets, quando ela se sentou no banco para se hidratar e descansar, Gunther desceu calmamente das arquibancadas, passou pela pouca segurança que tinha ali, sem que ninguém o parasse, se aproximou da Monica por trás e cravou uma faca de cozinha com cerca de 20 centímetros em suas costas. Imediatamente o homem foi contido, como é possível ver no vídeo, e a Monica manteve a mão no local do ferimento, perdendo as forças devagar, enquanto vários membros da equipe e familiares chegavam até ela para ajudar de alguma forma. Até mesmo a sua oponente na partida não aguentou e chorou por preocupação com a vida da jovem, e com esse ataque a partida foi suspensa. Felizmente ela foi socorrida rápido, e por muito pouco, a lâmina não atingiu a sua coluna vertebral de forma fatal, então o ferimento, mesmo sendo grave, não colocou a sua vida em risco. Depois disso, a Monica ficou 2 anos longe do circuito profissional, e nesse tempo enfrentou depressão, crise de ansiedade e distúrbios alimentares, começando a comer compulsivamente com
como forma de lidar com o medo e se escondeu ainda mais. Em entrevistas posteriores, ela revelou que chegou a perder a confiança em todos à sua volta, como se sentisse medo a todo instante. E como se não bastasse, havia também a cobrança de seguir em frente, de voltar logo, de provar que ainda era a mesma. Ela continuou jogando por alguns anos, ganhou torneios, voltou a ficar entre as melhores, mas aquela dominância de antes, quando era praticamente invencível, jamais retornou por completo. E como se não bastasse tudo que ela havia passado, o que veio depois do ataque foi o Gunther sendo considerado mentalmente instável. E por isso, ele foi condenado a só 2 anos em um hospital psiquiátrico, onde chegou a declarar que não queria finalizar a jovem, só machucá-la o suficiente para que Steph Graf pudesse recuperar o topo do ranking. E de certa forma, ele conseguiu. Já enquanto a jovem lidava com cirurgias, depressão e medo, a alemã Steph voltou ao topo. Mesmo assim, Mônica é lembrada como uma das maiores jogadoras de tênis de todos os tempos. Na manhã do dia 26 de agosto de 2015, a cidade de Moneta, na Virgínia, amanheceu com o céu limpo, o clima calmo e aquele silêncio típico do interior. Era pouco mais de 6h45, quando a equipe da WDBJ-TV, uma afiliada da CBS, posicionava seus equipamentos em frente a um resort, às margens do Smith Mountain Lake. E como de costume, era a hora tradicional da entrada ao vivo do noticiário matinal, com um tipo de cobertura leve e positiva, que costumava abrir alguns telejornais com boas notícias locais. No vídeo que ia ao ar, a jovem repórter Alison Parker, de 24 anos, sorria com entusiasmo, e ao seu lado estava Vicky Gardner, diretora da Câmara de Comércio da região, que comentava os eventos que celebrariam os 50 anos da instituição, enquanto por trás da câmera, Adam Ward, cinegrafista de 27 anos, acompanhava tudo. Ele estava noivo de uma colega da emissora e vivia um ótimo momento pessoal, e nada daquele cenário indicava o horror que estava prestes a acontecer, já que enquanto Alison conduzia a entrevista, disparos começaram a ecoar. Como podemos ver no vídeo, a Alison se curva logo antes da câmera cair no chão, enquanto novos disparos eram efetuados. Foi tudo tão rápido quanto brutal, e a transmissão foi cortada de volta para o estúdio. A apresentadora tentou entender o que tinha acabado de acontecer, mas em questão de poucos minutos, uma triste confirmação veio. Alison e Adam tinham perdido a vida, enquanto que a entrevistadora Vicky, que foi baleada nas costas, sobreviveria após passar por uma cirurgia. E o criminoso era Vester Lee Flanagan, de 41 anos, um ex-repórter da própria WDBJ-TV, onde trabalhava com o nome profissional de Bryce Williams, que havia sido demitido 2 anos antes, após vários desentendimentos com colegas e acusações de comportamento agressivo, onde, segundo a direção da emissora, sua saída foi tão tensa que precisaram escoltá-lo para fora do prédio. Desde então, Vester alimentava um ressentimento crescente, mas ninguém poderia prever até onde isso iria. Naquela mesma manhã, depois de cometer a dupla finalização, ele não só fugiu, como também postou nas suas redes sociais um vídeo do próprio ataque, que ele mesmo tinha filmado, que vocês estão vendo aí na tela. As imagens mostram como ele esperou um pouco antes de começar o ataque, se aproximando da equipe para o momento oportuno de puxar o gatilho, e usando seu nome de trabalho, Bryce Williams, ele se justificou nas mesmas redes, dizendo que havia sido alvo de racismo e homofobia dentro da emissora, alegando que Alison teria feito comentários preconceituosos, e que seus superiores não teriam levado suas denúncias a sério. Pouco antes do ataque, ele havia enviado para a rede ABC um manifesto de 23 páginas, que chamou pelo nome que está aí na tela, e no documento, ele detalhava anos de frustração pessoal, dificuldades para se inserir no mercado como um homem negro e gay, e citava o massacre de Charleston como um estopim emocional para o seu ato. Horas depois do crime, ele foi localizado em uma rodovia, dirigindo um carro alugado, e quando se viu cercado de policiais, perdeu o controle do veículo e se feriu com um tiro auto-infligido. Então foi levado ao hospital, mas perdeu a vida pouco tempo depois. O impacto do que aconteceu naquela manhã foi imediato, com até mesmo o presidente da época, Barack Obama, se pronunciando e destacando novamente a necessidade urgente de reformas no controle de armas nos Estados Unidos, porque como todos nós sabemos, o acesso a armas no país é extremamente fácil em alguns estados, não sendo à toa que lá é onde acontecem mais crimes desse tipo, e também os casos que ocorrem dentro das escolas. E eu não sou contra armas, galera, mas eu acho que vender elas em supermercado já é demais, né? Só que nenhum pronunciamento foi tão marcante quanto o de Andy Parker, o pai de Alison, que desolado, transformou a dor em ativismo e diante das câmeras, pediu por mudanças reais na legislação sobre armas. Temos que fazer o que for preciso para combater a violência nesse país. Minha filha não merecia isso, nenhum jovem jornalista merece isso. Desde então, o Andy se dedicou à causa, até mesmo comparecendo em reuniões no Capitólio para debater o assunto, junto de outros ativistas. Mas o crime, além de trágico, escancarou dilemas modernos sobre o papel das redes sociais na propagação da violência. Porque o vídeo do ataque ser filmado e compartilhado pelo próprio atirador podia ser algo a ser evitado pelas plataformas de alguma forma, para evitar que milhões de pessoas assistam. Já na emissora, o luto passou a fazer parte da rotina por muito tempo, com colegas de Alison e Adam seguindo com seus trabalhos, sem conseguir esquecer daquele 26 de agosto, criando bolsas de estudo, memoriais e homenagens em nome dos dois jovens. Fala galera, você já
já conhecia algum desses casos? E qual dos 4 você achou mais perturbadora? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.